Boa tarde a todos. Eu sou a Viviane, diretora da 12ª Regional de Saúde do Estado do Paraná. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos os secretários e de toda a equipe municipal nesse nosso importante encontro de hoje. Gostaria de agradecer à equipe da 12ª Regional de Saúde por todo o trabalho e dedicação neste momento que nós estamos vivendo e agradecer imensamente o apoio da Regina do COSENS. A Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná, o CONASENS, preocupados com o acesso e atendimento da nossa população paranaense, aderiram à proposta de utilização do Guia Orientador para enfrentamento da pandemia Covid na rede de atenção à saúde, como uma ferramenta para discussão e implementação das linhas de cuidado, considerando a organização loco-regional existente nos municípios. Isso nada mais é que a organização do atendimento ao paciente com Covid nas redes de atenção à saúde, que são as redes primárias, secundárias e terciárias. O Estado, ciente das dificuldades que gestores e trabalhadores estão enfrentando neste momento, vem com essa proposta de apoio aos municípios na organização da RAS frente à pandemia. Esse é o nosso primeiro encontro, a nossa primeira oficina, e ela tem por objetivo apresentar esse guia aos profissionais dos municípios, que são os principais atores desse processo. Desejo a todos um excelente treinamento. Muito obrigada e um bom dia. Olá, pessoal. Eu sou a Regina Piron. Estou como apoiadora do COSENS Paraná, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Apoio os gestores da 12ª Região de Saúde e estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o Guia Orientador para o enfrentamento da Covid-19. Eu vou apresentar uns slides para vocês, para que a gente possa até sistematizar melhor o nosso raciocínio. Vou colocar aqui. Então, isso. A gente está falando, né, do Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia Covid-19 na rede de atenção à saúde. Nós atravessamos, no momento, uma crise sem precedentes no SUS, né? Momento de repensar o nosso sistema único de saúde e também de valorização do nosso SUS, né? Onde as nossas ações vão ficando cada vez mais evidentes e a gente busca cada vez mais eficiência naquilo que a gente está fazendo. Então, nunca foi tão premente ao sistema de saúde o trabalho de forma integrada e também organizado na forma de rede de atenção. Essa pandemia tem exigido que a gente se organize da melhor maneira possível os nossos papéis e também os fluxos, seja no atendimento para a Covid ou também para o enfrentamento das diversas necessidades de saúde que as pessoas manifestam no cotidiano da vida, né? Então, de acordo com estimativas oficiais, cerca de 81% das pessoas acometidas pela Covid, elas podem ser manejadas na atenção primária à saúde. 14% dessas pessoas vão precisar de internação e 5% demandarão de leitos de UTI. Por isso, o momento é de planejamento, muita solidariedade e colaboração entre gestores, entre equipes, gestores e equipes, governos federal, estaduais, né, e municipais. É urgente que a gente organize o nosso sistema de saúde em rede, um trabalho que a gente já vem fazendo há alguns anos, né, e agora a gente dá essa paradinha para a gente olhar novamente, ter a oportunidade de olhar mais um pouquinho para a organização da nossa rede, para que a gente possa integrar os serviços, né, não apenas na atenção à Covid, mas também nas demais linhas de cuidado. Cientes dessas dificuldades que os gestores, os trabalhadores vêm enfrentando no dia a dia,
para o enfrentamento da pandemia, reorganização dos fluxos assistenciais, o CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, e o CONASEMES, que é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, elaboraram esse instrumento orientador. Nada novo, mas uma oportunidade de reflexão para contribuir na organização da rede de atenção dos municípios e da região de saúde. O documento ele aborda diferentes ações e atividades que devem ser realizadas nos diferentes pontos de atenção da rede, na atenção primária, na atenção ambulatorial especializada e também na atenção hospitalar. O guia, então, esse instrumento orientador, ele sistematiza essas ações para apoiar os gestores, né? E ele é dividido em 3 partes, sendo uma parte a atenção primária, outra parte a atenção ambulatorial especializada e a terceira parte sobre a atenção hospitalar, que nós vamos ver no decorrer dessa gravação com as nossas colegas. Enfatizando, e bem importante, é pensar que a vigilância em saúde e a assistência farmacêutica perpassam todos os níveis de atenção e o cuidado das pessoas. O guia, como a gente já comentou, não traz nada novo, né? A gente vem relembrando um pouco daquilo que é preconizado por normativas, como a Portaria 4279 de 2010 e as resoluções da CIT, a 23 e a 37, que tratam da organização da rede de atenção à saúde de forma regionalizada e integrada. Né? Também agrega as atividades do ponto de atenção de uma forma simples, prática e objetiva. Né? E o guia traz para nós, então, diversos materiais publicados já pelo Ministério da Saúde, pelas sociedades científicas e pesquisadores, têm produzido para o enfrentamento da pandemia. O guia, então, ele traz, né, desde a parte do diagnóstico, notificação, os grupos de risco, medidas de prevenção, fala sobre atendimento presencial e telemedicina, fala sobre a rede de atenção no enfrentamento da pandemia, qual a competência de cada ponto de atenção, e traz também matrizes específicas dos diversos pontos de atenção da rede, tornando-se, então, um material muito importante para consulta e reorganização dos serviços a partir daquilo que já existe em cada local. Então, destaque. A gente não está falando de nada novo, a gente está falando da possibilidade de refletir e de aprimorar aquilo que a gente já faz, né, no cotidiano do serviço. Então, o enfrentamento da pandemia, ele convoca inicialmente a rede de atenção da urgência e emergência, incluindo ações de prevenção, né, como distanciamento social, atenção das síndromes gripais nas unidades de atenção da atenção primária e o fluxo de assistência às RAG, né, até a internação de leitos. Então, aqui, se a gente parar para pensar, envolve toda a parte dos recursos logísticos, apoio laboratorial, terapêutico necessários para o enfrentamento da Covid-19, né? Porém, é importante sempre lembrar que essa linha de frente, ela aponta também para outras necessidades, entre elas, o cuidado de usuários com as condições crônicas de saúde, porque o que a gente quer é organizar o fluxo, redesenhar o nosso fluxo, de modo que a gente garanta a continuidade de todos os cuidados necessários para a estabilização dos usuários, de modo que não ocorram agudizações e a gente venha a ter um colapso do sistema de saúde. Então, é preciso cuidar tanto do enfrentamento Covid-19, como também das condições crônicas de saúde do cotidiano do nosso serviço, cuidar das pessoas, né? O guia, ele traz matrizes específicas dos pontos de atenção, as ações e as atividades da atenção primária, das unidades perinatais,
do SAMU, atenção hospitalar, UPA e atenção ambulatorial especializada. Tá? Então, ele traz toda essa rede, traz a composição dessa rede e as suas atribuições para a gente repensar um pouquinho do nosso trabalho. O objetivo, então, é organizar, ajudar a organizar a rede de atenção Covid-19 nas regiões de saúde para responder às demandas apresentadas pela população no contexto da pandemia. Lembrando, tanto no contexto da pandemia como no contexto do cuidado das pessoas que possuem condições crônicas e exigem respostas das equipes de saúde. Os resultados esperados com a implantação desse guia é a implantação do guia, propriamente dito, e organizar os fluxos de atenção à síndrome gripal, à urgência e emergência também, organizar o fluxo de atenção ao idoso, residente CML, PIs, organizar o fluxo de atenção às condições crônicas, a linha de cuidado, também das gestantes, da puérpera e das crianças, pensando aí na linha de cuidado materno-infantil. Para além disso, também vamos monitorar todas essas ações propostas, esses fluxos propostos por meio de um painel de monitoramento epidemiológico assistencial. O guia, ele traz, ele está sendo uma proposta do CONAS e CONASENS, que pactuaram, depois de diversos encontros que precedem esse encontro nosso de hoje. Foi-se estudado o documento, foi avaliado junto com todos a proposta do Ministério de Saúde, protocolos, das sociedades e pesquisadores. Então, o Paraná, o estado do Paraná, ele está com essa proposta de implantação do guia, juntamente pactuado com o COSEMES e preocupados, daí com o acesso e o atendimento à saúde da população paranaense, foi que se decidiu, então, pela adesão à proposta da utilização do guia orientador para o enfrentamento da Covid-19 como uma ferramenta de discussão e implementação das linhas de cuidado, considerando as organizações loco-regionais já existentes. Então, é isso, considerando tudo que já se tem nas regiões, o guia vem, então, como algo que possa jogar luz a essa discussão, que as equipes possam sentar, se ver, se reavaliar e, quem sabe, propor novos arranjos organizacionais para o enfrentamento da Covid-19 e para o cuidado das condições crônicas, Então, é isso, a gente vai dar continuidade com as demais colegas para a gente entrar um pouquinho mais nas partes desse guia e tentar entendê-lo melhor como proposta de melhoria daquilo que a gente já está realizando nos municípios, daquilo que a gente pode fazer melhor para o cuidado, olhando sempre para as necessidades das pessoas. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ivanilde, eu sou enfermeira da Vigilância Sanitária da 12ª Regional. Estamos no enfrentamento ao Covid e, pelo que a Regina já colocou, traz um guia orientador a respeito. Ela colocou sobre os seus objetivos, o que ele considera. É importante um documento que venha nortear as ações desse enfrentamento aos municípios, um documento que vai facilitar, em vez de dificultar, facilitar no sentido de vocês visualizarem todas as ações que estão já sendo desenvolvidas e as que poderão ser melhoradas, implementadas. Então, nessa questão, a gente precisa falar sobre a rede de atenção. Então, nós temos uma rede
já instalada, mesmo anterior à questão Covid, ao enfrentamento Covid, mas, no entanto, nós precisamos pensar nela no enfrentamento ao Covid e nas outras questões relacionadas à saúde. Não podemos esquecer em nenhum momento que existem várias demandas, várias necessidades, todas relacionadas à saúde como um todo, né? Então, inicialmente, é preciso se montar, organizar um grupo de trabalho, através das suas coordenações. Essas coordenações são importantes, que todos participam, porque cada um tem o seu olhar em relação à atenção primária, vigilância em saúde como um todo, epidemiológica, sanitária, saúde do trabalhador, ambiental, a rede de atenção à questão ambulatorial, pronto atendimento, hospitais. Então, o município que contém todas essas coordenações são importantes, que todos participem, que todos entrem nas discussões, porque traz aí, implementa o plano, implementa toda a rede, implementa todas as ações. Inicialmente, então, se organiza o grupo, faz a verificação do diagnóstico situacional, o que acontece, quantos casos, como é o meu olhar, quais são os meus serviços existentes, o que eu vejo enquanto saúde, quais são as minhas demandas, sejam elas demandas imediatas ou demandas eletivas. Então, eu preciso ter o olhar do diagnóstico de toda a ação e conhecer toda a estrutura. É importante, assim, o que cada um faz no seu atendimento, o que cada serviço atende, o que é responsabilidade de cada um. Então, vamos lá. A questão da rede já inicia desde o domicílio. Então, assim, o que é possível fazer a nível de domicílio? Principalmente na questão de orientação, de prevenção. Então, iniciamos com a rede no domicílio, passamos pela UBS. Então, a UBS, quais as funções relacionadas, o que é possível fazer, como eu vou dividir essa demanda, como eu vou atender isso na UBS, no centro de atendimento ao Covid, quando houver, no município que houver esse atendimento, vejo que a maioria dos municípios selecionaram uma UBS para ter esse centro, para que a população seja atendida exclusivamente, tem essa separação relacionada às questões de saúde. A questão também, vamos olhar do ambulatório, quais são as funções, o que eu posso encaminhar para esse ambulatório, o que está sendo atendido, quais os grupos que são necessários que eu atenda nesse ambulatório, além Covid, como eu posso olhar para a população de risco. Em relação à UPA, quais são as funções que a UPA pode atender, o pronto atendimento, como é que vai ser o meu fluxo, o que eu vou atender, quanto tempo eu vou ficar, quais são os pontos de atenção que eu vou recorrer. Em relação ao SAMU, como vai ser esse atendimento, o que o SAMU tem como função, qual é o tempo, o que eu tenho que dispor para facilitar esse fluxo. Em relação à questão da maternidade de risco com leitos de UTI, as maternidades de risco habitual, como eu vou dar qualidade nessa assistência, quais os pontos que eu preciso verificar de qualidade. Em relação ao hospital geral, como eu vou atender, como é que vai ser meu fluxo, eu vou atender o quê, qual a porta de entrada para cada uma dessa problemática, seja Covid ou não Covid, como que eu vou selecionar essa equipe, quem tem hospital de campanha também, como vai ser esse atendimento, quem vai chegar, como que vai ser a minha porta de entrada. Vamos pensar na questão da matriz desses serviços, da logística, né, do que tem dentro do território. Então, eu preciso sempre estar focado quais são os serviços existentes,
como eu posso, qual o número de pessoal, quantitativo, como é que é a questão da qualificação desses profissionais, que material que eu preciso, quais os exames que eu preciso complementar, o que existe dentro do município, o que eu posso comprar fora, como eu posso contar com uma rede, seja interna ao município, seja externa a esse município, em relação a esses exames complementares. Como é que eu organizo o fluxo, eu encaminho o que para onde e como, qual é o momento propício disso acontecer, para que a gente atenda o mais precocemente possível, que eu consiga contar com toda a rede, eu consiga visualizar todos os meus pontos de atenção. Quais as funções de cada um, acho que é importante sempre enfatizar dentro desse grupo o que cabe a cada um fazer para facilitar, não sobrecarregar alguém ou alguma seção ou algum departamento, para que todos conheçam a rede de fato, conheçam as reais necessidades e as suas funções específicas. O que se dá para fazer em relação a medidas preventivas, protetivas, de promoção e recuperação? Então, eu preciso pensar assim, o que é possível nesse momento, mesmo que não tenha um tratamento específico, que eu não tenha vacina, mas quais são as medidas protetivas e preventivas que eu posso fazer para que essa população não venha a complicar à medida que ela tem contato com o vírus? Como que eu posso fazer a promoção de saúde e esses pacientes pós-internamento, como que eu vou acolher, o que eu tenho que fazer, examinar, quais os meus grupos prioritários de atendimento, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso deixar de atender, seja ele como, por exemplo, o idoso, a gestante, a criança de risco. Então, assim, eu preciso selecionar dentro do município quais são os meus grupos prioritários para que eu possa, voltar a essa questão das medidas preventivas e protetivas e pensar também o que eu posso promover enquanto saúde e essas pessoas que vão retornar desses pós-tratamento, desses pós-internamento, como que eu posso fazer a questão de recuperação, a gente sabe. Uma das coisas, assim, eu acho que é importante a gente enfatizar as pessoas que estão no domicílio, nesse momento, muito sedentários, o que pode se promover em saúde para que essas pessoas tenham alguma mobilidade, mesmo a nível domiciliar, o que se pode fazer e o que pensar nas questões hospitalares, como eu posso atender, existe um protocolo, como é esse protocolo, eu padronizei, a equipe está coesa, está qualificada para esse atendimento, como que eu vou trabalhar enquanto treinamento para que essa equipe se sinta segura e consiga dar um bom atendimento e consiga dar os bons encaminhamentos. E para isso, com tudo isso contando, eu preciso, dentro desse planejamento, eu acho que o guia traz muita coisa muito bacana que eu acho que é possível estudar, folhear e verificar que ele veio para complementar, para implementar as nossas ações e não para dificultar, ele veio para facilitar, para dar clareza as ações de saúde referente ao Covid e como eu fazer toda a questão do planejamento em relação à saúde como um todo, e para isso também eu preciso fazer as avaliações e quais os indicadores que eu vou trabalhar para que isso aconteça. Então, eu preciso inicialmente, vamos nos voltar, claro, para o Covid, então eu preciso verificar a questão da equipe, essa equipe, como que está essa equipe, ela é completa, não é completa, todos os meus pontos de atenção, como que estão as equipes dos pontos de atenção dentro do município, elas estão completas, conseguem dar os encaminhamentos referente às ações de saúde, seja ela Covid ou não,
Em relação à questão do adoecimento desses profissionais, como que está sendo avaliado toda essa questão desse enfrentamento? As pessoas não só, claro, tem a questão da pressão profissional, mas tem uma questão também pessoal. Como é que esses profissionais estão sendo avaliados? Estou dando prioridade, eu estou escutando? Como é que está a escuta em relação à saúde desses profissionais? E também eu preciso pensar no indicador assim, como é que está essa questão dos protocolos, dos manejos, das diretrizes, o que eu tenho feito, o que eu tenho usado, realmente está padronizado ou não, toda a equipe está usando o mesmo protocolo? Eu preciso avaliar tudo isso para que consiga dar uma boa condução. A gente sabe que nesse momento é um momento muito difícil, está sendo muito difícil, todos estão super sobrecarregados, mas assim, a partir do momento que eu consigo fazer um planejamento melhor, essa divisão de tarefas vão conseguir desafogar um pouquinho algumas pessoas que estão aí, já estão com um adoecimento em encaminhamento, infelizmente. Outro indicador que é importante estar verificando é a questão da disponibilidade de dispensação dos medicamentos, dos insumos, não só em relação à parte aguda, mas as condições crônicas. Eu tenho suficiente, não tenho suficiente? Como que está sendo essa questão de levantamento dessa demanda? Como que eu estou fazendo essa distribuição, desde a compra, né, do levantamento de necessidade até a dispensação desse medicamento? Como esse medicamento está sendo até usado lá a nível domiciliar para esses pacientes que são crônicos? Como que eu tenho avaliado tudo isso? Outra questão é a disponibilidade real de EPI, do planejamento do seu abastecimento. Eu estou em tempo real, eu estou avaliando quantitativo suficiente para que esses profissionais estejam bem protegidos? Como que eu estou fazendo o planejamento em relação a essa compra e essa distribuição para esses profissionais? E eu preciso também pensar em quais os canais de comunicação que eu estou usando. Eles estão sendo suficientes, eficazes? Eles estão alcançando o objetivo? Estão alcançando a população? Seja de maneira dessa questão das redes sociais, das plataformas, das webs, dos telesaúde, por meio de telefone, o que eu tenho usado, como eu tenho usado e se isso está sendo suficiente para chegar a informação na população, para que a gente consiga fazer o diagnóstico o mais precoce possível e dar os encaminhamentos adequados e essa pessoa não complique. É importante também analisar as informações, identificar os problemas mais críticos, o que eu tenho, o que está acontecendo a nível do município, das minhas ações, como é que tem a resposta, as demandas da população estão sendo respondidas, como que está essa resposta do desempenho dessas ações que eu estou planejando, que eu estou fazendo os encaminhamentos. Conhece a matriz de competência? Cada um conhece, então é preciso avaliar isso também. É preciso também pensar assim, o plano, ele é importante, todos conhecem esse plano e estão sendo consideradas as pendências desse plano. Eu estou reavaliando esse plano, eu só escrevi lá no início e coloquei ele na gaveta. Como que eu tenho visto esse plano? Esse plano eu preciso implementar a todo tempo? Ele é suficiente? O que deixou de ser respondido? Quais as inconformidades existentes, identificadas? O que eu estou planejando para melhorar tudo isso, essas ações? Como eu disse, a gente precisa estar atualizando o plano de ação na medida que vem acontecendo, o cenário modificando, estão tendo mais casos, menos casos, como que eu tenho avaliado, como que está sendo o meu direcionamento das prioridades, eu monitoro, eu tenho painel de bordo, como que eu tenho
que eu tenho analisado tudo isso? É isso, passo a palavra para minha colega nesse momento. Acho que é importante a gente estar sempre sintonizado com todas as ações, e a gente consiga com cada um, né, cada profissional, cada setor se faça presente enquanto função e analise todas as suas demandas e dê os seus encaminhamentos. Olá, pessoal. Meu nome é Beth, eu sou enfermeira da Atenção Primária, da 12ª Regional de Saúde, e a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a Atenção Primária. E a Atenção Primária, sendo um ponto da rede, né, também tem que organizar o seu trabalho nas UBS. Então, como deve ser feita a organização desse trabalho para que a gente possa adotar medidas tanto protetivas quanto preventivas para evitar a exposição e o contágio do coronavírus. Eu acredito que vocês já tenham realizado isso, vocês já estão realizando isso. Então, com relação correta é que a gente tem um espaço maior entre as pessoas que estão aguardando atendimento, né? Organizar também o atendimento para evitar o agravamento das condições crônicas. A primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer quem são essas pessoas que têm condições crônicas, para prevenir agravamentos, porque a gente tem que entender que quem tem uma doença crônica, ele pode agudizar de uma hora para outra, não é? Então, assim, as pessoas com maiores de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco, pessoas que fazem tratamento de câncer, ou hemodiálise, e várias outras pessoas que têm essas condições crônicas. Então, primeira coisa, eu vou conhecer essa população, para daí saber como é que vai ser feito o atendimento a toda essa população, né? Também eu tenho que discutir os casos, organizar a ordem de prioridades, quem vai ser atendido primeiro, quem precisa de mais atenção, definir a modalidade de acompanhamento. Vai ser por telefone, essa pessoa eu posso fazer, ela tem que ser atendida presencialmente, eu não posso estar ligando, né, para ver como é que está a condição de saúde dela. Então, tudo isso eu preciso definir. Uma outra coisa é com relação às queixas respiratórias, né? Um horário marcado, um horário mais espaçado. Aqui a gente está vendo a imagem de uma criança fazendo inalação, nebulização. Lembrando que a nebulização, nesse período de pandemia, ela está contraindicada. A gente até mandou algumas informações a respeito, que a nebulização está contraindicada nesse período. O processo para teleconsultas, então, está sempre ligando, avaliando como é que está essa população, quem é que precisa ser acompanhada mais de perto. Outro fluxo que precisa ser organizado é o atendimento presencial, nos casos que houver necessidade. Por exemplo, no caso de dor, os curativos não devem ser interrompidos, retirada de pontos. Também, de repente, nós somos procurados por algum agravamento de saúde emergencial. Então, todo esse atendimento, ele precisa ser feito presencialmente. Então, eu vou aí estar agendando, organizando esse atendimento. A prescrição de medicamentos com maior tempo de validade, para evitar esse retorno às farmácias, né? A entrega de medicamentos ao domicílio, ela é muito positiva neste momento. Uma coisa que a gente tem que estar aí lembrando é as pessoas que fazem uso de insulina, né? Então, eu tenho que ter um olhar mais atento para essas pessoas. Será que eles estão tendo ainda insulina, está aplicando, fazendo uso adequado? A questão da hanseníase, que são doses acompanhadas, da pessoa que faz uso de medicamentos para tuberculose, os idosos que fazem acompanhamento para hipertenso, para diabéticos. Então, todo esse medicamento, ele precisa ser revisto, ele tem que estar com data atualizada, de repente refazer essas receitas, né?
esse paciente precisa ser bem acompanhado, bem mais de perto. E garantir também a realização de exames laboratoriais, de imagens, né? A gente está vendo se, no caso do diabético, né? Se essa glicemia, se ela está controlada, tá? Se está compensado. E daí a gente entra na organização da atenção para as linhas de cuidado. Então, o atendimento às gestantes, ele não deve ser interrompido. Então, as gestantes, ela tem prioridade, ela vai continuar sendo atendida de acordo com as agendas programadas e já marcadas. A puericultura de médio e alto risco, a criança ela precisa continuar sendo atendida, as imunizações sendo realizadas. Eu chamo a atenção aqui com relação à saúde bucal. A saúde bucal, as gestantes são atendidas por uma avaliação, né? E também a saúde bucal, a gente acha que às vezes o atendimento de urgência e emergência é somente para dor. Mas a gente precisa prevenir agravos. Então, às vezes, uma cárie mais profunda, um trauma. Né? Então, esse paciente ele precisa ser avaliado. E a recomendação é que a gente agende 3 pacientes por período para atendimento odontológico. Fazer bochecha com peróxido de hidrogênio, só que o peróxido de hidrogênio é indicado de 1 a 1,5%. Então, ele precisa ser mandado manipular, ele precisa de manipulação. Então, está atentando também para esse detalhe. A questão da saúde do idoso, como a gente já comentou, a questão do hipertenso, do diabético, atentar por aquele idoso frágil. Então, o idoso frágil, ele precisa ser acompanhado e monitorado bem de perto. Dependendo da classificação do PCF-20, ele vai ser acompanhado de 48 em 48 horas, em 24 em 24 horas. Então, por isso também é importante a aplicação do PCF-20, para a gente ter uma ideia de qual é essa população idosa que nós temos, como é que nós estamos acompanhando. E a saúde mental, né? A saúde mental nesse período é difícil, até aqueles que não são diagnosticados com odontologia mental, a gente acaba tendo alguns problemas, né? As ansiedades, os surtos. Então, esses pacientes que estão sendo acompanhados, eles não têm que ser encaminhados ou solicitado algum exame, eles precisam ser também bem acompanhados de uma maneira mais atenta, né? E a comunicação com a população no nosso território, ela é feita pode ser feita através de telefone, de WhatsApp, né? Essa população ela precisa receber informações, tá? Pode ser através da visita do agente comunitário, que além de dar um apoio, ele também faz o papel de vigilante, ele está sempre ali em comunicação, lembrando que a visita do agente ela é feita no pé do domicílio, é ela que a visita que levanta casos, de repente, de síndrome gripal, de algum agravo, de agudização de dores crônicos. É muito importante o trabalho do agente comunitário, principalmente nesse período de pandemia. E avaliar e propor instrumentos de educação à saúde. Como eu coloquei, a população precisa estar sempre informada a respeito de prevenção, uso de máscaras, essa questão do aglomeramento, do isolamento social. Então, a gente precisa estar sempre recomendando isso para a nossa população. E a organização e o apoio da APS com relação às IFPIs, que são as instituições de nova permanência dos idosos. Nós temos aqui na nossa regional, se não me engano, são 7 municípios que têm essas instituições. Estão sendo realizados, foi realizado o PCR, está sendo realizado o sistema de rastreio, né? Então, primeiro foi realizado o PCR. Agora serão 3 etapas dos testes rápidos. Então, a unidade básica de saúde, a equipe da família que tiver essa ILPI na sua área de emergência, tem que ter um olhar bem atento para esses idosos. Na questão dos surtos, na questão dos isolamentos, dos encaminhamentos. Então, as IFPI, elas precisam ser também monitoradas, principalmente pela atenção primária. Tá? E o que nós esperamos com todo esse trabalho? Esperamos ter uma equipe de atenção primária alinhada em relação às ações referentes à prevenção
e atenção às pessoas durante toda essa pandemia. Então, assim, o que a gente tinha para falar a respeito da atenção primária, a gente fez um resumo, né? Na verdade, são ações, uma organização do trabalho, mas a gente tem que pensar também que nós somos responsáveis por essa população que está sob a nossa área de abrangência. Tá bom? Dando continuidade, a gente vai ter aí mais algumas pessoas que vão passar mais algumas informações para vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês. Olá, meu nome é Elizabeth, mais conhecida como Betinha do CISA. Trabalho no CISA há mais ou menos 18 anos. Fui convidada para falar sobre o Guia Orientador para o Enfrentamento da Pandemia do Covid-19 na atenção especializada. O objetivo é disponibilizar instrumentos e orientações para o manejo e controle das condições de saúde de cada linha de cuidado, com foco na atenção especializada, com ações organizadas e uniformes durante a fase da epidemia. Aí a gente organizar o trabalho no ambulatório de atenção especializada. Para organizar o trabalho no ambulatório da atenção especializada, que é o CISA, o que nós fizemos? Nós demarcamos os espaços para as pessoas ficarem na fila, nós marcamos as cadeiras para ter espaço, para que não haja aglomeração, nós diminuímos os números de consultas, alteramos os horários de atendimento, tudo para evitar aglomeração. Nós sugerimos também que pacientes que estejam com sintomas gripais não venham até o consórcio, essas consultas e exames estão sendo remanejados para quando eles estiverem melhores. Nós fazemos o checklist na entrada do consórcio, aferindo a febre, fazendo todas as perguntas dos sintomas gripais. A gente tem disponibilizado todos os IPIs para funcionários e para pacientes. Nisso tudo, a gente tem consultado o registro de usuários com condições crônicas de alto e muito alto risco, em acompanhamento pela equipe especializada e se apropriar do seu estado de saúde, principalmente no aspecto de estabilidade clínica. A gente tem feito teleatendimentos, principalmente para os nossos idosos que fazem parte do idoso frágil. A gente tem ligado, tem verificado como eles estão. E aqueles que não estão bem, a gente está pedindo para que vá até o consórcio em horário esporádico, que não tenha muito fluxo de pessoas. A gente avaliar o caso e discernir sobre a modalidade do acompanhamento presencial no ambulatório, presencial na APS, com apoio à distância do especialista e à distância pela APS com o apoio do especialista. Organizar o atendimento presencial no ambulatório, considerando a possibilidade de eventuais usuários com quadro respiratório. Nós priorizamos os pacientes que realmente precisam vir até o CISA neste momento. Nós separamos uma sala para atendimento, para eventuais atendimentos de pacientes com síndrome respiratória, mas como a gente já orienta para que não venha, então tem vindo muito pouco. Aí, quando vem o paciente, a gente liga para o município, pede para que venha um carro separado para buscar esse paciente e dar toda a continuidade no atendimento a esse paciente com síndrome gripal. Apoiar as equipes da APS dos municípios de área de abrangência do ambulatório por vinculação pactuada, organizar o telemonitoramento para acompanhamento de usuários com estabilidade clínica, onde não for possível a aplicação com a APS, discutir e pactuar estratégias junto aos seus municípios para a organização de transporte eletivo, de deslocamento do usuário com condições crônicas de alto e muito alto risco até o ambulatório da atenção especializada, que é o CISA. Discutir e pactuar estratégias de trabalho conjunto entre as equipes da APS, especialistas de referência, lotados em serviços municipais ou regionais. Discutir e pactuar estratégias junto aos gestores municipais para a organização do fluxo para o parto e nascimento das maternidades de risco habitual e alto risco de referência na macro-região de saúde. Na verdade, as gestantes não vão até o CISA, né? Não vêm até o CISA porque já tem a Rede Mãe Paranaense que faz esse atendimento.
O que nós fazemos os exames dessas gestantes são oferecidos via CISA, todas as ultrassons, todos os exames de sangue, o que elas precisarem fazer, o CISA está aberto, não houve fechamento para essas agendas, mesmo na pandemia essa agenda ficou aberta, tá? Outra coisa que é importante falar, que nesta pandemia, os altos riscos e muito altos riscos dos diabéticos, dos hipertensos, do idoso, não ficou sem atendimento. Nós estávamos disponíveis no telefone, nós mandávamos exames para médico, todos eles foram atendidos. E qual é o resultado esperado nesse guia orientador para enfrentamento da pandemia? É que tem uma equipe da atenção especializada alinhada em relação aos referentes à prevenção e atendimento às pessoas durante a pandemia, tá? Esse é o resultado, só que eu venho fazer um pedido para que os municípios façam as estratificações desses pacientes, dos hipertensos, dos diabéticos e dos idosos, para que realmente, neste momento, venha no CISA somente aqueles que mais precisam. Até logo, estamos à disposição para atender vocês. Olá, eu sou a Maísa, enfermeira na SCRACA, Ação de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria da 12ª Regional de Saúde. Eu venho dar continuidade, né, às falas que antecederam, porque a sessão de trabalho que eu estou lotada tem esse vínculo com o nível secundário e terciário, os prestadores de serviços a nível hospitalar. E, dando continuidade à proposta do Guia Orientador para o Enfrentamento da Pandemia do Covid, a gente vem destacar agora as ações, né, o direcionamento do ponto de atenção hospitalar dentro das redes de atenção durante a pandemia. Em especial, os serviços hospitalares, mas também não podemos deixar de mencionar e de orientar que, quando os municípios constituírem seus grupos condutores, contemplem, né, o hospital municipal, os hospitais municipais, né, essa fala não é exclusivamente para os hospitais do município sede da 12ª, mas para os hospitais municipais de pequeno porte, mas que eles não sejam referências para internamento, mas eles, em algum momento, podem ser fazem parte da rede, né, de urgência e emergência, e podem ter esse paciente em sua porta de entrada até o encaminhamento para o hospital de referência. Né. Ainda envolve, nesse nível secundário, o serviço de atendimento móvel, de urgência, o SAMU, os municípios que têm as suas unidades de pronto atendimento, os seus pronto atendimento. Então, que ao constituírem esse grupo condutor dentro do município, contemple, né, colaboradores, profissionais de todos esses níveis de atenção dessas portas de entrada que estão no município de vocês. O objetivo do guia orientador para o nível hospitalar, os níveis secundários, né, é que esse instrumento venha orientá-los no manejo, né, de como literalmente manejar, de como tratar e controlar as condições de saúde do paciente que dá entrada no serviço de urgência durante a epidemia. Então, não só o paciente com suspeita de Covid, mas que houver algumas diminuições de situações de urgência e emergência, mas ainda teremos demandas, né, de pacientes para esses serviços. As situações agudas de trauma e, infelizmente, alguns pacientes crônicos que venham a agudizar. Nesse olhar para essas portas de entrada, para esses níveis de atenção hospitalar, a proposta é que o grupo condutor pense na organização do trabalho dentro da atenção hospitalar, que, ao que a gente vem acompanhando, o próprio COE e a própria vigilância sanitária, já há várias
normatizações técnicas, né, de protocolos quanto ao uso de EPIs, a sanitização de serviços. Então, não é nada diferente disso, né? É só qualificar, reavaliar o que já está implantado na tentativa, às vezes, de identificar alguma falha no processo que pode ser melhorado. É promover, nesse momento, a organização do atendimento dos serviços, né, de UPA e pronto atendimento, e também nos hospitais de referência. A gente faz aqui um adendo à questão da regulação desses pacientes, né? A gente, o Estado está disponibilizando uma forma de colaboração para os municípios, para os hospitais, que são referências, mas é muito importante que esses encaminhamentos sejam tratados dentro do complexo regulador, né, para que seja garantido, né, as diretrizes do SUS de universalidade, de equidade, né, para que todos estejam contemplados. Organizar a logística de fornecimento de EPIs, então os hospitais se atentem a isso, né, que são hospitais privados, que são credenciados ao SUS dentro de uma arama, e os hospitais municipais, que são geridos pelos municípios, então que estejam atentos na questão do fornecimento de equipamentos de proteção individual para os seus colaboradores. Já está bastante instituído, mas, por isso que eu falei, não é criar algo novo, mas sim qualificar, identificar o que precisa, se necessário, fazer algum arranjo, alguma melhoria no processo, no caso, por exemplo, também da coleta, processamento e resultado dos exames laboratoriais de investigação do coronavírus, né, para que nós tenhamos uma comunicação mais efetiva, né, e rápida. A gente vem observando que cada dia ele está melhorando esse processo de comunicação junto ao serviço de epidemiologia. E a educação permanente, que é algo imprescindível nas instituições hospitalares, todas as instituições hospitalares da nossa região têm, de alguma forma, né, o custeio do HospiSUS, que é um dos eixos de verificação, de monitoramento. Então, eu aproveito para destacar essa importância, né, que toda essa demanda nova que surgiu dentro das instituições, houve, de fato, uma necessidade de educação permanente, de retomada, de capacitação dos seus colaboradores. Então, é importante que essas ações sejam registradas, sejam identificadas e promovidas dentro das suas instituições para melhor qualificação dos seus colaboradores. O guia espera, né, a implantação do guia. Então, dentro do atendimento hospitalar, dentro do atendimento das portas de entrada de urgência e emergência, que vocês consigam prestar, de fato, uma assistência com mais qualidade, que nesse momento, né, após a urgência de implantação, a reestruturação, a adequação que todos vocês que estão na linha de frente, com certeza, precisaram, sim, adequar, buscar, estudar, se organizar, né, que a gente fica muito feliz com o sucesso do trabalho de vocês, sabe o desgaste que foi, mas o objetivo dessa análise, né, que vai ser o próximo passo, desse checklist, é que vocês possam qualificar o processo de trabalho e a assistência prestada aos nossos usuários do Sistema U. Eu agradeço a participação de vocês e estamos aqui à disposição para as próximas etapas desse processo do Guia Orientador. Um grande abraço.